Bom, quando a gente vai falar sobre números negativos, a gente tem sempre que fazer um paralelo com os números positivos. Porque sempre que a gente for aplicar aí na matemática ou na física, sempre vai ter as variações de positivo e negativo em diversas áreas. Então, os números positivos, todo mundo já deve ter contato, né? Então, por exemplo, 7, 18, 200. Quando vocês começam a aprender as operações, lá as mais básicas, né, então soma, subtração, multiplicação e divisão, sempre a gente começa com os números sendo positivos. E por quê? Porque é mais simples, é mais intuitivo, é até mais fácil, né. Só que conforme vai avançando os conteúdos, é necessário aplicar as contrapartes negativas, né, então seria o -7, o -18, o -200, e da mesma forma que dá para fazer todas as operações com eles positivos, também dá para fazer todas as operações com eles negativos. Só que o problema dos números negativos, você tem que ter uma noção, uma ciência do que você está fazendo, para você não se perder na hora das contas. A forma mais fácil de fazer um comparativo com a parte negativa é sempre fazer exemplos do dia a dia. Então a gente tem aqui, por exemplo, a parte de medir temperaturas, né? Aqui no nosso país a gente mede a temperatura em graus Celsius. Temperatura ali geralmente está na escala dos 20 aos 35 graus por aí, ao longo do país, né? Mas em momentos mais frios, na região mais do sul do país, as temperaturas podem cair abaixo de zero, né? Que seria ali o -10, -20, que é onde até neva e tudo mais. Só que aqui a gente tem um exemplo do dia a dia que a gente usa números positivos e negativos na mesma escala, para medir a mesma coisa, que seria a temperatura. Então o zero seria o ponto de equilíbrio. Se conforme aumenta a temperatura, sobe o número, e se cai muito a temperatura, ele chega até um valor negativo. Um outro exemplo disso aí é o dinheiro, né? Nas contas bancárias é utilizado o sinal de menos para mostrar uma dívida, um valor que está faltando, né? Um empréstimo, algo que não está ali, né? Algo negativo. Então, se tiver lá na sua conta um valor que você esteja devendo, ou uma fatura de cartão, algo assim, vai ter o sinal de menos na frente. Do contrário, se tiver tudo ok, se tiver um dinheiro sobrando a mais, ele fica assim, né? Sem o sinal de menos. Então, de novo aqui, o equilíbrio seria o zero, né? O zero seria o zerado, não tem nenhuma dívida, nenhum valor. Se tem um valor sobrando, ficaria positivo, que no dinheiro a gente não coloca o mais, só coloca o valor. E se tivesse devendo, ficaria o sinal negativo. De novo, um outro exemplo da mesma coisa. Por último, aí um exemplo dos andares, né? Em alguns prédios comerciais tem um subsolo que eles usam às vezes para estacionamento ou alguma coisa do gênero. Tem alguns locais que não tem zero para o térreo, tem apenas a letra T, que seria ali o nível do chão, né? E aí os andares abaixo, alguns usam para estacionamento, às vezes tem o E1, E2, seria estacionamento 1, estacionamento 2, mas também tem alguns locais que utilizam os números negativos. E de novo, segue uma escala aqui, né? O zero sendo o centro e os valores para cima positivo, para baixo negativo, representando as mesmas coisas, que nesse caso são andares. Então, todos esses exemplos eles são resumidos aqui no que a gente chama de reta numérica. Isso da reta numérica vai aparecer em diversos conteúdos aí para frente. Nesse exemplo aqui, a gente vai utilizar para fazer operações com os números negativos. Então, a gente tem aqui a reta representando o zero, que seria o centro ali de todos os números, e tem uma parte positiva e uma negativa. Obviamente que isso aqui é uma convenção, né? A reta poderia estar ao contrário, né? Poderia estar os positivos do lado esquerdo e os negativos do direito, mas é uma convenção. Quando foi se fazer esse conteúdo, se postulou que seria assim e todo mundo segue igual. Então a parte positiva, ela tende aqui para a direita e a negativa para a esquerda. O que que isso representa? Representa que toda vez que a gente move um número para a direita, a gente está somando esse valor. E, obviamente, o contrário, se estiver indo para a esquerda, está subtraindo esse valor. Esse vai ser o primeiro passo para a gente fazer as operações mais simples, que é a soma e subtração. Em teoria, a soma e subtração é a mesma coisa, né? Um envolvendo positivos e outro negativos. Mas a gente vai fazer bem detalhado aqui. Então vamos supor que eu tenho aqui o número 1, né? Estou com o número 1. E eu vou lá e vou somar 2 a esse número. 1 mais 2, todo mundo já sabe que seria 3. Só que a gente pode fazer isso de uma forma geométrica aqui para vocês entenderem visualmente o que está acontecendo. Lembra que para a direita a gente está somando e para a esquerda a gente está subtraindo. Então, se eu estou somando 2, eu vou pegar o número 1 e vou ter que andar 2 casas para frente, né? Então, andei uma, andei 2, vai chegar aqui
no número 3. Coisa simples demais. Só que agora a gente vai fazer o contrário. Em vez de ser mais 2, a gente vai colocar sendo menos 2. Então, da mesma forma, se eu estou somando indo para a direita, quando eu for subtrair, eu vou ter que andar para a esquerda. E se é 2, é duas casas iguais. Então, uma vez ficaria no 0 e outra vez ficaria no menos 1. Então, 1 menos 2, menos 1. Existem várias formas de interpretar isso daqui. Vai ter locais que vocês vão aprender que essa conta você vai fazer a subtração e o sinal vai ser do maior número. Então, 1 menos 2, no caso seria 2 menos 1, 1. Como o maior número é o 2, o sinal dele fica na frente. É uma forma de entender, mas não é uma forma tão precisa. O ideal é que você entenda o que está acontecendo. Você está subtraindo um valor que passa o valor numérico daquele número. Então, o número era 1, eu subtraí um valor que em teoria é maior, né? 2 é maior que 1, tirei 2 dele. Então, você tem a representação geométrica também. É importante entender isso quando a gente começar a trabalhar com ambos os números sendo negativos, né? Então, outro exemplo, vamos supor que eu tivesse o menos 3 e eu vou subtrair 1. Então, aqui eu estou menos 3, eu estaria aqui, e aí eu vou ter que subtrair 1. Então, vou ter que subtrair para a esquerda uma casa. Ficaria o menos 4. De novo, é a mesma representação, mostrando geometricamente o que a gente está fazendo. Enxergar a reta aberta dessa forma é importante, além de entender a operação da forma como ela acontece, de você conseguir classificar os números. Sempre que o número estiver mais para a direita, ele está representando um valor maior. Então, coisa simples, né? Se eu pegar aqui o número 3, o 3 ele é maior do que o 1. Na reta, isso se explica porque ele está mais à direita, né? O 3 está mais perto do mais aqui, da direita, do que o 1. Então, o 3 é maior, o 1 é menor. Com os números positivos, é muito simples a gente pensar nisso, né? Então, por exemplo, 25. O 25 é maior do que o número 20. É intuitivo isso daí. Só que quando a gente vai para a parte negativa da reta, começa a ficar um pouco mais esquisito aí, né? Então, de novo, o número quando está mais à direita, significa que ele é um número maior. Então, eu vou pegar, por exemplo, o número menos 2. O menos 2 está mais à direita do que o menos 4. Então, seguindo a mesma explicação, o menos 2 ele é maior do que o menos 4. É um pouco fora da caixa aí, porque se a gente pegasse o 4 e o 2 positivo, o 4 é maior do que o 2. Só que na parte negativa, isso é invertido. Justamente porque o 0 funciona como um espelho, né? Ele vai vindo o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4. Então, o número vai aumentando numericamente, né? 1, 2, 3, 4, 5. Só que ele vai deixando de ser um número maior e ser um número menor, porque você está aumentando a perda, né? Então, o menos 2 é maior do que o menos 4, da mesma forma que o menos 1 é maior do que o menos 2. Porque, de novo, ele está à direita do menos 2. É um pouco complexo quando você vê pela primeira vez, mas se você dedicar aí um minutinho para pensar, vai ficar muito óbvio isso daí, né? A gente pode pensar nisso aí com dinheiro, porque geralmente com dinheiro facilita aí a explicação, né? Então, se você tem lá uma dívida de R$50, então menos 50, e tem uma dívida de R$30, menos 30. Então, nos dois casos aqui, quem teria a maior quantidade de dinheiro seria o cara que está devendo só 30, né? Ele tem uma dívida menor do que quem tem o menos 50. Então, em teoria, ele teria mais dinheiro, certo? Bom, agora que a gente já explicou um pouco aí da reta, a gente vai tentar fazer agora uns exemplos utilizando só a matemática. Lembrando que a ideia da reta é você tentar entender o que está acontecendo na conta e, depois de um tempo, dominar isso e conseguir fazer sem a reta. Então, a gente tem aqui o 3 somado com menos 8. É importante lembrar também que a ordem não importa, né? Então, se eu tivesse 3 somado com menos 8 ou menos 8 somado com 3, as duas contas aqui vai dar a mesma coisa. A ordem dos fatores não altera o resultado, né? Então, a gente vai trabalhar lá 3 somado com menos 8. Dei algumas explicações lá na parte da reta. Aqui você vai tentar aplicar a parte que você entender melhor. Tem várias formas de resolver essa conta. A gente pode fazer igual eu falei no começo. Menos 8 somado com 3. Pode fazer a conta de menos normal, né? 8 menos 3 dá 5.
E o sinal do maior é no 8, porque o 8 é maior que o 3, ficaria menos 5. É uma forma de resolver essa conta. Qual seria a outra forma de resolver? Imaginar a reta numérica. Então a gente tem aqui a reta numérica. Imagina que o menos 8 está aqui. Eu vou somar o 3. O 3 é positivo, então em teoria é para andar para a direita. E vai andar 3 casas, então ficaria menos 8. Andando 1 menos 7. Depois menos 6. E depois o menos 5. Andou 3 casas para a direita, porque o 3 é positivo. Resultou no menos 5 novamente. Então, de novo, várias formas de fazer a mesma conta. No exemplo 2, já muda um pouquinho a figura, porque eu já dei uma complicada, né? É 4 que subtrai o menos 3. Aqui entra na ideia de trabalhar com o menos dobrado, aí, quando o menos aparece mais de uma vez na conta. Isso aqui vai desenvolver o jogo de sinais, que eu vou explicar agorinha. Aqui a gente tem que entender na soma e subtração o que isso vai significar. A gente está subtraindo um número que já é negativo. Se a gente fosse olhar na reta numérica, então, fazer de novo aqui a reta, eu tenho aqui o valor menos 3. Eu vou subtrair o menos 3. Então, o menos ele vai inverter o sinal do que está na frente. Então, o menos com menos, ele vai virar mais. Parece um pouco estranha essa ideia do menos o menos virar mais, mas tenta imaginar de novo com dinheiro, que com dinheiro as coisas fluem melhor, né? Vamos supor que você está devendo lá R$ 30. E você vai tirar essa dívida do seu nome. O que você tem que fazer com o menos 30 para que ele suma lá da sua conta? Você tem que adicionar 30. Porque 30 menos 30 vai resultar em 0. Então, para isso daqui ser convertido, para você tirar uma dívida, você tem que aumentar aquele valor. É o que está acontecendo, né? A gente está tirando o menos 3. Para tirar o menos 3, o que tem que ser feito? Tem que adicionar 3. Então, 4 menos 3 ficaria 7. A forma de visualizar isso daí na reta numérica seria a gente colocar aqui o 4, eu vou subtrair o menos 3. O menos 3, em teoria, deveria andar para a esquerda, porque ele é negativo, só que o menos eu estou retirando esse valor. E como a gente viu com a analogia do dinheiro, se você tem uma dívida de menos 30, a única forma de você resolver a dívida de menos 30 é adicionando 30. Então, vou pegar esse valor e vou adicioná-lo. E a gente viu que para adicionar é sempre para a direita. Então, a conta iria para a direita. Então, seria 4, anda 1, 5, 6, depois 7. Ok? Na parte da multiplicação é ainda mais simples de entender se você conseguiu acompanhar até o momento. Então, a gente tem de novo a reta numérica e eu tenho o valor menos 4. A multiplicação ela serve para repetir aquele valor, aquele número de vezes. Então, seria a mesma coisa que pegar menos 4 e somar com menos 4 e depois somar com menos 4. O menos 4 está aparecendo 3 vezes, que é menos 4 vezes 3. É o significado da operação. Aqui ficaria muito simples, né? Se eu tenho o valor menos 4 e somo com menos 4, a ideia é que vai dar menos 8. Se você está confuso nessa parte, de novo, lembrar com dinheiro facilita essa conta. Se você está devendo R$ 4 e depois você faz outra dívida de R$ 4, você passa a dever 8. E se você repete isso, está devendo 8 e faz outra dívida de R$ 4, você passa a dever 12. A forma na reta numérica de observar isso é que o menos 4 está aqui. Quando a gente multiplica por 3, a gente vai repetir esse passo 3 vezes. Então, menos 4, quando repete pela segunda vez, seria menos 8. A gente está somando o menos 4. E depois o menos 12. Essa parte da multiplicação é muito simples, né, de entender, quando você já dominou a parte da soma e da subtração. Vai complicar um pouquinho a multiplicação quando a gente colocar todos os valores negativos. Lembra que lá na soma e subtração a gente fez o exemplo aqui, né? Quando os dois valores são negativos, o menos com o menos, e aí ele acabou se tornando mais. Na parte da multiplicação, existe até uma ferramenta melhor ainda para a gente visualizar isso. Então a conta seria o menos 2 multiplicado com o menos 6. O que eu vou fazer? Antes de multiplicar por menos 6, a gente vai fazer meio que uma tabuadinha. Vamos começar com um número maior. Então, por exemplo, 4 multiplicado por menos 6.
4 vezes menos 6 vai ser exatamente igual ao exemplo anterior, um valor negativo e um positivo. Basta a gente multiplicar e ele vai continuar sendo negativo. Então, 4 vezes 6 dá 24 e vai continuar sendo negativo, porque é o menos 6 sendo repetido 4 vezes. Então, seria menos 6, menos 12, né? Menos 18 e depois o menos 24. Agora eu vou fazer uma tabuada desse valor. Então, em vez de ser por 4, eu vou fazer por 3 agora. 3 vezes menos 6, menos 18. Se for por 2, vai dar menos 12. E se for por 1, vai dar menos 6. E se for por 0, todo número vezes 0 é 0. O que está acontecendo aqui? Esse valor menos 24 está sendo somado com 6. Depois o menos 18 está sendo somado com 6, somado com 6, somado com 6. Então, seguindo a tabuada, cada passo que a gente faz, ele soma 6. Então, aqui, antes da gente responder quanto seria menos 1 vezes menos 6, que seria dois números negativos, a gente vai obter a resposta pelo lado direito. Então, se eu estou somando 6 em todos os passos, o passo anterior era 0, 0 somado com 6, 6. Essa é uma representação do porquê que quando a gente multiplica dois números negativos, ele se torna positivo. Seguindo aqui, o próximo valor seria o menos 2. E aí 6 mais 6, que é o que a gente está seguindo em todas aqui, vai dar 12. Você não precisa, obviamente, fazer toda essa conta, mas você tem que entender a ideia do que está acontecendo. É daqui que vem o que nós, professores, ensinamos como jogo de sinais, né? E todos os valores, todos os sinais iguais resultam em mais. A parte do mais é óbvia. Se eu tivesse 2 vezes 3, tudo positivo, daria 6. Não tem segredo nenhum nisso. Só que a parte do negativo foi demonstrada aqui. E a parte de sinais diferentes, né, mais com menos ou menos com mais, vai dar negativo. A parte do mais e menos e mais é em relação apenas à ordem de fatores. Se o mais aparecer primeiro e depois o menos, vai ser exatamente a mesma coisa do que o menos aparecer primeiro, depois o mais. Coisa simples aí, definição simples. Então, aplicando essa ideia aqui para a gente evitar toda essa conta da parte da direita, o que a gente faria? Menos 2 vezes menos 6, os dois são negativos. A gente viu aqui que menos com menos vai dar mais, então o resultado é positivo. 2 vezes 6, 12, positivo. Então aqui é só uma forma de representar. Quando aqui fica claro, quando você já entendeu o porquê que os sinais negativos vai resultar num positivo, que a gente provou através da tabuada, a divisão fica ainda mais simples, né? A divisão segue exatamente a mesma ideia. Então seria aqui menos 4 dividido por 2. Uma dica é que você sempre tente observar como forma de fração. Então ia ser menos 4 dividido por 2. Esse menos que aparece em cima, não importa se ele aparece em cima ou embaixo. Inclusive você pode colocar até na frente assim, ó, menos 4 sobre 2. Porque é um sinal só representando a fração. Por isso que a divisão ajuda a colocar desse jeito. 4 dividido por 2 dá 2, então a resposta é menos 2. Bem parecido com a ideia da multiplicação. Agora, quando chega na divisão de dois negativos, segue a mesma dica, né? Aqui está menos 10 dividido por menos 2. A gente vai colocar em forma de fração para ser mais fácil de visualizar. Então, seria menos 10 dividido por menos 2. A gente viu lá na multiplicação que quando tem algo envolvendo os dois aqui, né? Na multiplicação e divisão, sempre vai dar um valor positivo. É o jogo de sinais aplicado nisso. Então, sinais iguais vai dar mais. E sinais diferentes, independente da ordem, vai dar menos. Aqui eu tenho dois sinais iguais, né? Menos com menos. Então, já sei que a resposta dessa conta vai ser um valor positivo. E 10 dividido por 2 dá 5. Não tem segredo nisso daí. Então, aqui fica bem exemplificado como a gente faz soma e subtração com os valores positivos e negativos. Eu fiz, inclusive, a forma geométrica de ambos. Na parte da multiplicação, a gente fez o jogo de sinais. E na divisão, a gente só aplicou o que a gente viu na multiplicação.
Então aqui foi a parte da teoria, basta agora aplicar nos exercícios, né? Tem a lista aí vinculada no YouTube, tem agora a próxima vai ser só sobre exercício. O ideal é que você baixe a lista primeiro, tente resolver as questões, depois veja a resolução comentada de cada um, ok? Até a próxima.